Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Glória a Jesus. Mais uma vez na presença do Senhor. E eu quero celebrar o Senhor por tudo que Ele tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém? Amém, igreja? Você pode dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por nós? Aleluia, Jesus. Eu não sei por você, mas por mim Ele tem feito muita coisa. Muito mais do que eu mereço. Muito mais. Eu estou muito feliz, muito satisfeito. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Tito. Tito, capítulo de número 3. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Vou esperar você encontrar, para você acompanhar essa leitura, porque ela é muito importante. Depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Glória a Deus. Diz assim, capítulo de número 3, da carta de Tito, a partir do versículo de número 5. Eu queria que você prestasse muita atenção na leitura, para você compreender o que Deus tem aqui para a gente hoje. Diz assim: porque o Senhor nos salvou, e Ele nos salvou, porque Ele teve compaixão de nós. Ele nos salvou, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou. Ele nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo. Presta atenção nisso. Ele nos lavou, não porque fizemos alguma coisa boa, mas foi pelo seu Espírito que Ele nos lavou e nos fez nascer de novo, e nos dando uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7. Ele fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que tanto esperamos. Amém? Pode se sentar, igreja. Que coisa linda. Loja de conveniência. Eu acredito que a maioria de vocês sabem o que é isso. Normalmente, elas estão instaladas nos postos de gasolina. O que é uma loja de conveniência? Normalmente é um ambiente que eu entro e eu compro o que eu quero. Eu escolho o produto para mim. Eu vou escolher se eu quero aquele, esse, aquele, ou esse, ou aquele. Eu vou comprar o que eu quero. Em outras palavras, eu vou pegar o que é conveniente para mim, o que me agrada. É uma loja que está cheia de variedades. Tem para todo mundo, todos os gostos. Ou todos os gostos. Às vezes, eu fico pensando que as igrejas de hoje parecem muito com loja de conveniência. Ou alguns de nós temos tratado igreja como loja de conveniência. A gente entra
E a gente escolhe. Não gostei disso, não gosto daquele irmão quando ele prega, não gosto daquele quando eles cantam aqui, não gosto. Eu quero, aí eu vou pegando, fazendo a minha cestinha e passo na porta e vou embora. Eu falo, é isso aqui que eu quero e o resto eu jogo fora. Eu quero o que é conveniente para mim. Deixa eu te falar uma coisa aqui hoje. As palavras de Jesus, a Bíblia Sagrada, elas não foram escritas para me emocionar. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quando Jesus, pelo seu espírito, usou a vida de pessoas para escrever o evangelho, as cartas, ele escreveu a fim de que quando eu lesse, quando eu tivesse acesso a ela, a minha vida tivesse sentido. Porque um mundo sem Deus é um mundo sem sentido. O mundo sem a direção de Deus é um mundo sem saber para onde vai. E quando Jesus escreveu pelo Espírito, através dos profetas, ele escreveu para nos direcionar. Ele escreveu para que nós venhamos sair da roda viva. Come para trabalhar, trabalha para comer, trabalha para pagar conta, dorme para descansar, depois para trabalhar de novo e vira aquela monotonia. E é por isso que a vida de muitos tem ido para o lixo. A maioria de nós queremos mudança nas nossas vidas, mas a gente quer mudança fazendo remendos. Eu sei de maridos que estão fazendo remendos nos seus casamentos. Eu já estou vendo tudo já. Já está escrito que vai dar problema. Eu vejo mulheres que querem mudanças nos seus casamentos, mas elas querem mudanças fazendo remendos. Remendos. E a gente vem para a igreja pedir ajuda para o santo, Jesus. É a história daquele sujeito que tinha uma cicatriz no rosto, e ele passou durante anos e anos da vida dele usando uma máscara para esconder aquela cicatriz. Anos e anos. As mulheres achavam até que ele era um galã, um homem lindo, e de fato o era, daqui para cá. Porque ele tinha um rasgo, uma cicatriz horrível, então ele usava uma máscara. Até que um dia, ele tentou tirar aquela máscara e não conseguiu. Aquela máscara agora fazia parte do rosto dele. Tem muita gente que se engana com o Evangelho, porque durante tantos anos ele está tentando fazer remendos, e confiando numa graça que não tem nada de graça. Porque a graça exige de mim uma resposta. A graça exige de mim uma responsabilidade, e que muitas das vezes eu não percebo, eu não compreendo. Deixa eu dizer algo para o teu coração nessa noite. O Evangelho é um convite para uma mudança de entendimento, percepção da vida. Eu vou repetir isso aqui, o Evangelho de Jesus é um convite para uma mudança de mente, de entendimento, para uma nova percepção da vida. O Evangelho é um convite de Deus para que nós venhamos fugir das alternativas que o mundo nos oferece. O mundo nos oferece muitas alternativas. Semana passada, retrasada, não sei, alguém veio aqui, se não me engano foi a pastora Noêmia, ela disse, e ela inclusive usou o exemplo do Gil, o nosso irmão Gil, o diácono Gil que está aqui, que perseverantemente, mesmo com todos esses problemas que ele está vivendo, que perseverantemente não abre mão de estar na casa de Deus de jeito nenhum. E ela deu um exemplo, tem gente que por muito menos abandona o caminho. Mas por muito
Jesus, pisou no dedinho mindinho que estava encravado, acabou. E quando esse texto está sendo escrito, quando essa carta está sendo escrita, ela está como uma carta de despertamento para a igreja. Uma carta de uma lembrança, que uma vez, um dia, eles ficaram sabendo e com o tempo eles esqueceram. E por causa do esquecimento deles, a população, o povo está indo, as suas vidas perderam o rumo. E quando Deus vem na direção do homem, é para devolver para ele esse rumo na vida. Deus não te trouxe para um ambiente desse para você continuar a mesma pessoa. Deus te trouxe para um ambiente para dizer, querida, querido, eu quero dar um novo sentido para a tua vida. Gostei demais de cada testemunho que foi dado aqui. Porque não são os bens, não são os benefícios do reino que me fazem ficar aqui. O que me faz permanecer aqui é a presença dele na minha vida. A presença dele na minha vida. Os desafios que a Bíblia fala do pão nosso de cada dia, são esses desafios. Os problemas na família, problemas dentro de casa, mas nada me arranca da presença de Deus. Essa carta vem para fortalecer a igreja. Essa carta vem para dizer para mim o seguinte: que ninguém, absolutamente ninguém, pode se libertar a si mesmo. Você não consegue se libertar dos seus vícios, dos seus cacuetes, do seu ranço, das suas amarguras, dos seus traumas. Você por si próprio não tem condições. Segundo lugar, primeiro que ela vem para dizer da minha realidade, falando da minha natureza. Eu preciso de um libertador. Eu sou dependente de um libertador que veio de fora e que hoje habita dentro de mim. Eu não consigo entender essas pessoas que vivem anos e anos na igreja, mas permanecem olhando, vivendo por vista. A Bíblia te convida a viver pela fé. Você não foi chamado para viver a partir dos seus problemas, das suas dificuldades. Mas eu sou ser humano, eu também sou. Tem um montão de gente que é. Essa gente aqui, ó, todas elas pagaram um preço muito caro, mas elas aprenderam a viver pela fé. Deixa eu dizer algo para o teu coração nessa noite. Nós precisamos de um libertador. Porque senão nós continuamos como insensatos, incapazes de nos libertar e de virar a página. Sabe a chavinha que a gente vive falando o tempo todo? Nós não conseguimos virar a página se a gente não entrar, fechar a porta do quarto e colocar a nossa vida diante de Deus. Não vira. Não vira. Não vira. Todo ser humano distante do Evangelho, ele se torna escravo. Escravo de si mesmo. Escravo do seu orgulho, do seu ego, do seu estômago. É ou não é? Quando a gente vai almoçar, oh, meu Deus, olha o tamanho da criança. Escravo do seu ventre, escravo dos seus apetites, da sua gula, dos seus vícios. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? O que é que isso tem a ver com o texto? A Bíblia diz que o Senhor usou de misericórdia para comigo. E é isso que eu queria destacar em primeiro lugar. Deus olhou para o Sérgio e disse: esse cara é tão mala quanto os outros. Ele é tão sujo, tão ruim, tão difícil quanto os outros. Mas eu vou usar de misericórdia com ele. Esse daí, teimoso, deu muito trabalho para a mãe, mas pense num sujeito, é verdade. Mas deu muito trabalho para a mãezinha dele. Teimoso. Mas o Senhor veio e usou de misericórdia. Agora pense num teimoso dentro de casa, quando vem para dentro da igreja. O trabalho que não dá. Teimoso multiplicado por 1000.
Porque o dono da razão lá quer ser dono da razão aqui também. E a gente vem todo cheio de cacuete, de trejeitos, de vícios de linguagem, de ranço, cheio de idolatria. E a gente diz assim, mas eu não gostei disso, eu não quero isso, eu não aceito isso, eu vou mudar daqui. E tudo isso demonstra a bondade de Deus para comigo, a benignidade de Deus para comigo e para com a tua vida. Em outras palavras, se não fora o Senhor na minha vida e na tua vida, o que seria de nós, igreja? Por isso que Pedro, revelado pelo Espírito Santo, diz: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Palavra de vida eterna. O texto diz que ele usou de benignidade para comigo. Sabe o que é isso? É Deus multiplicar a sua bondade por 1000. Porque senão você não seria atraído pelo amor dele. É Deus usar de benignidade, de bondade multiplicada por 1000. Porque você não é melhor do que ninguém, bonitão. Você não é melhor do que ninguém, irmã. Todos nós estamos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, e nós estamos sujeitos aos mesmos pecados. Se não fora a bondade e a misericórdia de Deus, tu não estaria aí, eu não estaria aqui. Então, por isso, se nós temos uma nova consciência, nós devemos louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Nós éramos escravos, nós éramos idólatras, nós éramos avarentos. E é interessante, eu estou usando o verbo no passado. Olha para cá, igreja, ó, presta atenção aqui na frente. Nós éramos, o texto usa o verbo sempre no passado. Nós éramos, nós estávamos, nós vivíamos. Leia o texto para você ver. Nós éramos, nós vivíamos, nós agíamos, nós falávamos, tudo no passado. O que a carta está dizendo? É que aquilo que era velho, é isso que eu não entendo às vezes. Eu não entendo. A minha cabeça dá um nó às vezes. Eu falo, mas ele não é crente. Ela não é de Jesus. Como é que é isso? Eu ouvi ela pregando ontem, aquele dia lá. Como é que é isso? Água e óleo não combina. Essa mensagem, ela não fala. Fala pela boca, mas os atos mudam. E aí perde, o testemunho cai no chão. Eu disse, mas como que é isso? E deixa eu dizer algo para você. Deus usou de graça e de misericórdia. O texto diz, em Cristo estava toda a plenitude de Deus, habitando em Deus. E foi por isso que Ele se manifestou para me resgatar. Igreja não pode ser tratada como loja de conveniência, porque aí você se torna um inconveniente. E o que tem de gente inconveniente não é brincadeira. Não é brincadeira, irmão. Quando tudo está bem, é fácil cantar. Quando nada falta, é fácil adorar. Aí eu fico olhando, cantou, e pior. Parece que veio o gavião em cima do pintinho, e o pintinho pior. Fala, não, irmão, não, cadê você? Fazer igual o irmãozinho que perguntava, quem é você na fila do pão? Volta, irmãozinho, volta. A Bíblia diz que ele se manifestou. A benignidade de Deus é tão grande que ele se manifestou de maneira abundante na minha vida. Em outras palavras, o que Deus fez por você, ninguém pode fazer. O que Deus, a maneira de como Deus me tratou, ninguém pode tratar. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Deus me fez participante da sua perfeição. Irmão, dorme num barulho desse, talvez você não saiba nem do que se trata isso. Deus me fez co-participante da sua perfeição. Deus me fez participante e herdeiro com Cristo Jesus. Você lembra da história daquele filho chamado de pródigo, que na verdade quem é pródigo é o pai, não ele, mas vamos lá. Aquele garoto que saiu de casa, gastou tudo, com as meretrizes, aprontou. Na nossa linguagem de hoje, zoou tudo o barraco. Aprontou, gastou todo o dinheiro. Depois de dias, não sei se meses, não me lembro se o texto fala, dias e dias,
ele caiu em si. E quando ele voltou para a casa do pai, o pai usou de benignidade para com ele, e ele voltou todo sujo, todo imundo, e o pai não o questionou. O pai o abraçou, e ele chorando, ele disse para o pai: pai, eu me arrependo, eu peço perdão, pequei contra o céu, pequei contra ti. E o pai dele, naquela conversa de vai e vem, conversa daqui e dali, ele disse: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Por que você foi embora? Tudo que é meu é seu. Tudo o que é dele é seu. Um dia isso se tornará uma realidade tão deslumbrante, mas tão gigantesca na vida da gente, que a gente não vai nem conseguir digerir. Deus te tornou participante da sua santidade, Deus te tornou participante da sua herança, Deus te tornou participante da sua perfeição e da sua glorificação. Pastor, e o que isso significa? Isso significa que você deveria estar agradecendo a Deus por cada centésimo de segundo da tua vida, e dizendo: bendito seja Deus, que não entregou a minha vida por presa aos meus adversários, porque eles planejaram contra mim, eles tentaram naquela madrugada, eles tentaram naquele dia me defamar, eles tentaram me derrubar, mas o Senhor lutou as minhas guerras, aleluia. A Bíblia diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, eu é que o diga. Se o Senhor não tivesse cuidado de mim naquele dia, que eu não vigiei, que eu não tomei cuidado, que eu fui lá, assinei um papel, que eu tomei uma decisão, que eu emprestei algo para alguém, sem perceber, e Deus não tivesse usado de misericórdia para comigo. E a Bíblia diz assim: olha, Ele usou de generosidade, de benignidade, me deu um banho. Presta atenção na palavra. Ele me deu um banho, e Ele me lavou com água. Aí o texto diz assim, se você continuar lendo o texto e contexto, alguns perguntaram: mas como que ele sobreviveu? Aleluia. Como é que ela passou por aquela dificuldade? Como é que ela passou por aqueles problemas? O texto diz assim: Deus te ungiu com óleo. O Senhor te ungiu com óleo mais do que os seus irmãos. Eles não entendem porque você continua sorrindo. Sabe por quê? Porque Deus te ungiu com óleo. Deus te escolheu, diz o texto sagrado. Ele te escolheu e colocou o nome dele em você. Ele plantou a palavra dele em você. Ele guardou o teu coração até hoje. E ele tem zelado pela tua alma. É por isso que você continua de pé. A Bíblia Sagrada diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Isso é na própria força dele, no planejamento, no entendimento, no intelecto dele, no diploma dele. Mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. É como Paulo dizia: diante de Deus, os meus diplomas não valem de nada, eu rasgo tudo diante dessa graça maravilhosa. Não significa que você não deva ter, não deva correr. Corra, principalmente os mais jovens, correm. Eu era um mendigo, mas Deus usou de generosidade para comigo. Essa é a base fundamental da vida cristã. Aqui não é uma loja de conveniência, onde eu me sirvo, como à vontade. Falar em comer, deixa assim. Como à vontade, eu me sacio da graça de Deus, e depois continuo vivendo a minha vidinha, remendando, tentando remendar o meu casamento. Deixa eu te dar um conselho: continua remendando, que você vai ver onde vai dar isso aí. Continua passando pano, continua.
Esses dias eu estava no farol, o rapazinho veio com um pano seco, sem nada, para passar no vidro. Eu disse, jovem, por favor, please, please, please. Toma aqui moedinha, toma moedinha, toma. Acho que eu dei uns 2, 3 reais para ele, é o que eu tinha. Pano seco não, arranha tudo, irmãozão. É porque eu estou sem água, arruma água, irmãozão, ali no bar. Tem gente limpando o vidro da família, da casa, do relacionamento, com pano seco, pano áspero. Aí você limpa, vai arranhando, vai arranhando, vai arranhando, vai atrapalhando o relacionamento, vai arranhando. E Deus te trouxe aqui para dizer, olha, eu usei de generosidade com você. Eu multipliquei a minha bondade sobre a tua vida. Não é porque você merece, Sérgio. Você só está em cima pregando porque eu fui gracioso e generoso. Você só tem uma família porque eu te livrei da morte. Naquele dia, naquela madrugada que você vivia aprontando. Você só está aí porque eu fui bom para você. E é o mínimo você me honrar, Sérgio. É o mínimo você não fazer ninguém tropeçar por causa dos seus comportamentos, Sérgio. Hoje eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, o Senhor. E a Bíblia diz que eu sou herdeiro de riquezas inacessíveis. Interessante isso. Inacessíveis. Hoje ele diz assim, olha, tudo que é meu é teu, meu filho, minha filha. Hoje ele diz assim, olha, tudo que é meu é teu, tudo que eu tenho eu também te dou, aleluia. Sou eu que cuido de você. Sou eu quem guardo você. Sou eu quem protejo você. Eu derramei do meu espírito sobre a tua vida. O meu espírito habita em você. Ele te salvou. Porque você vivia nas paixões deste mundo, nas concupiscências da carne. Mas eu usei de bondade, misericórdia para com você. O mínimo que eu peço de você, chega mais perto. Se envolva mais. Eu usei de bondade, de misericórdia e de graça sobre a tua vida. Ele derramou generosidade sobre nós. Derramou sobre nós a salvação pelo seu Espírito. E pela graça de Deus, fomos aceitos diante do Senhor. Fomos aceitos diante do Senhor. Ele se manifestou e derramou toda a sua bondade sobre nós. Derramou da tua graça sobre nós. A Bíblia diz, escute isso. Efésios capítulo 3, versículo de número 19, diz assim: é necessário que nós venhamos conhecer o amor de Deus. Eu vou repetir isso. É necessário que venhamos conhecer o tamanho do amor de Deus. Como o amor de Deus é grande. Mas muito grande. Mas muito grande. Multiplica por 1 bilhão. Muito grande. Aí o texto diz assim: mas não é possível que vocês conheçam todo o amor de Deus, porque ele é muito grande. Ele é maior do que esse planeta, do que as galáxias. Mas vocês podem conhecer o amor de Deus. A cada dia mais, e mais, e mais. Vocês podem conhecer e compreender um pouco mais, de uma maneira mais plena. E o texto diz, a partir daí, sim, vocês ficarão tão cheios, mas tão cheios, mas tão cheios, mas tão cheios, que o alvo de vocês, o texto diz, não serão as bênçãos, os benefícios e os milagres, mas o próprio Deus. Por que é que muitos param? Porque fazem parte de uma loja de conveniência. Eu pego o que eu quero, gostei disso, não gosto daquilo. Tem muito sal. Essa comida é muito salgada, pastor. Não gostei. Tem pouco açúcar. Está faltando. Deixou a desejar. Enquanto nós estamos aqui brigando, lutando, correndo, lutando as nossas guerras, batalhando, Deus está dizendo no nosso coração nessa noite, é tempo de vocês experimentarem a plenitude do amor de Deus através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Deixa eu te fazer uma pergunta, com muito respeito. Essa pergunta foi feita para mim. Sérgio, você me ama? Você lembra que Jesus perguntou isso para Pedro? Essa pergunta é para mim e para você hoje à noite. Não pergunte para ninguém. Olha,
de você. Você ama a Deus? Eu vou perguntar com muita cautela, muito cuidado. Você ama a Deus de verdade? Responda para você mesmo. Você tem certeza que você ama a Deus de verdade? Um dia desses, eu ouvi de um judeu, esses sacerdotes da igreja judaica, ele dizendo o seguinte: olha que coisa linda, tem coisas que a gente não pode desprezar. Ele disse: olha só, se eu estiver para fechar um negócio de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, e aquele negócio vai mudar a minha vida, vai virar a minha vida da água para o vinho, 10 milhões de dólares, e estiver no meu dia sagrado, no dia que eu escolhi, que Deus escolheu para mim, para servir a Ele, que é o sábado, da sexta-feira, a partir das 18 em diante, até o outro dia, se estiver naquele dia, eu não fecho o negócio, eu perco ele. Porque o meu dia é mais sagrado do que aqueles 10 milhões de dólares. Eu falei: tu não é brasileiro não, né? Tu não é brasileiro. Tu não é nem pastor brasileiro, tu é, menos ainda, né? Porque esse daí, ele negocia rapidinho. Os pastores do Brasil, a maioria, não todos, mas a maioria negocia assim, ó, rapidinho. Nos dias do cego de Jericó, o cego, quando Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele era cego. Ele disse: eu quero ver. Se fosse hoje um pastor cego e Deus perguntasse para ele: o que você quer que eu te faça? Ele diria: eu quero dinheiro na minha conta. Prefere continuar cego, mas ter dinheiro. Cego, e é o que está acontecendo hoje. Porque a história do Bartimeu, o filho do Timeu, é a história de todos nós que um dia estávamos cegos, perdidos e mendigando por aí, e Deus usou de benignidade para conosco e nos deu sentido para a vida. Ah, eu amo isso, irmão. Eu vejo hoje em dia as pessoas correndo para lá e para cá, com todo respeito, tomando remédio, buscando isso, buscando ajuda aqui e ali, e eu digo: meu amigo, minha irmã, a resposta está aqui, ó. É de graça, a Bíblia diz: aquele que tem sede, vem e beba de graça. Mas a gente prefere ser escravo do trabalho, a gente prefere ser escravo dos nossos compromissos. Você tem o seu dia. Nos dias de Jesus, dos apóstolos, eles tinham o dia sagrado deles, que era o domingo. Era o dia do Senhor. Podia acontecer o que for, irmão. Este dia é o dia do Senhor, e de lá para cá foi se intensificando. Era todo domingo, depois era todo domingo e quarta, e foi se intensificando. Deixa eu te dizer, nós perdemos esse respeito pelo sagrado, sabe? A igreja brasileira perdeu muito isso. Eu não me canso de ver, não só aqui, mas em outros lugares também. O pastor está pregando, a pessoa está no celular, mandando WhatsApp. Estão conversando, batendo papo, dando risada. Perdeu o lugar do sagrado, você perde o respeito de Deus. E quando você orar, a tua oração não será respondida. Isso aqui não é loja de conveniência não, irmão. Isso aqui você tem que entender o seguinte: se você respeita a Deus, a Bíblia diz: vocês me honram, eu também te honro. Isso é um laço, irmão. Isso é um laço do passarinheiro. Eu peço a Deus: abra a mente do teu povo, abra a mente da tua igreja. Eu estava pregando um tempo atrás numa igreja, eu falei: eu não acredito que eu não estou pregando. Não acredito que eu vou sair daqui dessa maneira, tendo que levar isso para casa. E levei. Falei: que o pastor resolva isso. Perdeu o temor ao Senhor. O texto diz assim: quando nós experimentamos de fato o amor de Deus, nós começamos a distinguir entre o fundamental do essencial. O que é fundamental para você? O que é essencial para você? O que é mais importante na sua vida? O que você daria a vida por aquilo dali? O que é essencial de verdade? A gente precisa aprender a distinguir isso, o fundamental do essencial. A Bíblia diz: nós somos herdeiros segundo
uma esperança eterna. Isso significa que essa esperança nunca se acaba. Eu vou repetir. Essa esperança que Deus colocou dentro de você nunca se acaba. Hebreus capítulo 1, versículo de número 9 diz assim: você ama a justiça? Você ama a Deus de verdade porque Ele é justiça. Você aborrece a iniquidade? É por isso que o Senhor ungiu a tua cabeça, derramou o Espírito dEle sobre você e colocou alegria dentro do teu coração. Eu estou aqui com uma palavra de Deus para o teu coraçãozinho. Querida, não tem nada neste mundo que pode te arrancar da presença de Deus se de fato você ama Ele. A Bíblia diz, nem altura, nem profundidade, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem a largura, nem a distância, nada, nem anjos, nada me poderá separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, o Senhor. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Sabe por quê que muitos não entendem? É porque muitos vivem remendando, colocando pano novo em pano velho. Enquanto você não permitir que Deus quebre esse vaso, você vai continuar assim o tempo inteiro. Enquanto você continuar fazendo remendos, e Deus te trouxe aqui, olha, para dizer para você, eu não quero mais fazer remendo na tua vida, eu não quero mais colocar costuras na tua vida, eu quero quebrar o vaso e fazer de você um vaso novo para a glória de Deus, aleluia. Se entregue ao Senhor de verdade. Se entregue ao Senhor que você vai ver que coisas novas vão acontecer na tua vida. A Bíblia diz em Hebreus, eu amo esse texto, capítulo 6, versículo 17. Deus jurou para Ele mesmo. Deus fez um juramento. Ele disse assim, olha, Deus prometeu e fez um juramento. Ele nos deu tanto a sua promessa como o seu juramento. Isso é, a certeza. Duas coisas que nós podemos confiar inteiramente. Deus jamais irá mudar os seus planos, diz a Bíblia. Segunda coisa, o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Terceira coisa, é impossível que este Deus esteja mentindo para você. Dorme com essa verdade nessa noite. Se tem alguém rico aqui neste lugar, eu já disse isso pelo menos umas 2 vezes. Se tem alguém rico aqui neste lugar, esse alguém é você. Porque Deus tem cuidado de você. Você sabe o que é a bênção de Deus, irmão? É você ter a presença do Senhor na tua vida. Você sabe o que é prosperidade? É você ter a mão de Deus sobre a tua vida. Você sabe o que é prosperidade? É você ter alegria em Deus. Isso é ser próspero, irmão. Uma vez um irmão foi na minha casa e equivocamente ele olhou, a minha casa tão simples, irmão, tão simples. Ele olhou de tudo e disse, nossa, o pastor é próspero. Eu falei, que leitura mais imbecil e tola. A Bíblia diz que quem anda com tolo se torna tolo, né? Quase que eu me tornei um tolo, é mesmo, eu sou próspero. Porque a minha prosperidade não se baseia nos bens materiais que a gente tem. Eu sou próspero, você é próspero, se você tem a bênção de Deus, se você tem o Senhor olhando para você e dizendo, ó, eu assino o que você está fazendo, o que você está fazendo está me agradando, eu assino, está aqui o documento, está carimbado, o meu nome está no rodapé do texto. Aí você é uma pessoa próspera. Você não busca o Senhor por conveniência. Só no dia do banquete você aparece. Você é um conveniente? Não. Você busca o Senhor porque você ama a Deus. Eu comecei no evangelho teimoso. E Deus foi cuidando. Foi transformando. Tem muita teimosia ainda, Senhor. Deus cuidou de mim. E me fez um juramento, e me deu uma certeza. E qual que é a certeza? Eu já estou quase terminando, já. É que o mundo me oferece muitas alternativas, mas só o Senhor tem a resposta verdadeira para mim. Todas as religiões, o hinduísmo, o budismo, o seixonoísmo, o candomblé, o espiritismo, a igreja universal,
o Alcorão, tudo tem alternativas. Seja próspero, uma vida de sucesso. Continue cego e rico. É melhor ser rico do que cego, pobre. Quando Jesus teve um encontro com o Bartimeu, eu preciso dizer isso. Não foi por acaso, foi para deixar uma lição para a igreja hoje. Para a igreja durante todos esses anos. Era como se Jesus dissesse assim para a gente: todos vocês eram cegos. Precisavam ter um encontro com o filho de Davi. Ele curou aquele moço e deu uma nova vida para ele, aleluia. Ele não tinha sentido para a vida. E Deus deu a ele um novo sentido para ele viver, aleluia. Deus deu motivo para ele sorrir, aleluia. Deixa eu dizer para você, valorize esse lugar. Valorize os relacionamentos que você tem, não se afaste de ninguém, não caia nessa. Cuidado com isso. O Senhor nos reuniu aqui como irmãos. Valorize os relacionamentos que Deus está proporcionando para você. Se aproxime, chega mais perto. Cristo é muito mais do que uma religião, Ele é uma verdade que não falha. Ele veio para nos dar vida, a Bíblia diz, e vida com abundância. Vida abundante não tem nada a ver com uma vida, com uma conta gorda no banco. É bom, todo mundo quer. Mas vida abundante tem a ver com uma vida prazerosa em Deus. Uma vida prazerosa no Senhor. A Bíblia diz que Ele veio para te dar uma nova vida. Para mudar o teu norte. Você estava indo para cá e Ele te deu uma direção certa para você viver a vida. E hoje eu posso dizer, Cristo é minha fonte de água viva. Cristo é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança para eu continuar firmando as minhas estacas. Todos os dias, levantar pela manhã, segunda-feira, abençoada, que Deus me deu, que eu já vou levantar logo cedo para poder fazer as coisas e resolver a vida. Bendito seja Deus. Eu deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. O homem faz os seus planos, mas se o Senhor não estiver ali, tudo vai para o lixo. A Bíblia diz, se Deus não fizer, quem o fará? Você? Eu tenho visto pessoas trabalhando demais, correndo muito, com todo respeito, escravo do trabalho, escravo do patrão, trabalhando demais. E Deus está dizendo, vem, chega mais perto, preciso de você para fazer isso, aquilo, isso. Quando você passa a conhecer o Senhor como o Senhor da tua vida, Ele te salva de você mesmo. E posso falar, irmão, sabe qual é o seu maior adversário? Não é nem o demônio. O demônio, a Bíblia diz que ele foi vencido na cruz do Calvário. Agora tem uma natureza teimosa aí dentro, aqui dentro. Essa é diabólica. Ela é possuída às vezes. Se você der lugar à carne, você destrói com a tua casa. Você destrói com a tua família. O demônio só fica de longe, só observando. Um dia desse eu estava vendo, é meme que fala, meme, sei lá, esses negocinhos aí, acho que foi a Fernanda que mostrou, não lembro. O rapaz olhou, eu lembrei até agora, por causa do testemunho da Laís, do Renan. Ele disse assim, eu estou desempregado, estou assim, mas no nome de Jesus eu vou comprar aquele carro. Eu vou comprar aquele carro no nome de Jesus. E Jesus estava do lado dele, falou, no meu nome? Nunca. Compra no teu nome. Eu vou ter que pagar IPVA, de jeito nenhum, se vira, meu amigo. A gente está fazendo as coisas no nome de Jesus, jogando a responsa para Ele. Por isso que Jesus disse assim, olha, não jure. Não faça juramentos, não jure pelo céu, não jure pela terra, não jure por nada. Jurar é colocar a responsabilidade na conta do outro. É como quem diz assim, se eu não pagar, ele paga. Se eu não resolver, ele vai dar um jeitinho em nome de Jesus. E a hora que o polícia para e olha o documento, está lá. O documento na mão de quem? Está escrito o nome de quem lá? Jesus. Cadê esse Jesus? Não é você não, né? Não, tem que chamar o Jesus para tirar o carro daqui, que ele vai ser apreendido. Queridos, eu já estou terminando.
Eu quero dizer algo aqui nessa noite. Se vocês quiserem passar pela vida sem serem atropelados por ela, sem ser esmagado pela vida, fuja das alternativas e permaneça no caminho do Senhor. Se você ama a Deus, Deus vai te dar condições para você permanecer firme e forte na presença do Senhor. Fuja das alternativas, inclusive as alternativas gospels. Fuja delas. Porque o texto diz assim: o Senhor te lavou. Ele não te lavou para você se sujar de novo. Não faz isso. Não faz isso. Não se suje de novo. Na hora da ira, pede ajuda para o Espírito Santo. Na hora do nervoso, não fala nada. Cala a boca, fica quietinho. Espera passar. A hora que vier aquela pressão assim, com os cabelos quase que arrepia. Parece que vai arrancar tudo. Engole seco. A Bíblia diz que é melhor ser ofendido do que ofender. Fica quietinho. Espera, vai passar. Depois que acalmar o coração, você vai e conversa. Fuja das alternativas. Deus não nos oferece alternativa. Ele nos oferece o seu Filho Jesus Cristo. Então, quando você entrar na loja de conveniência, só tem um produto, que é o Evangelho. E aí você tem que escolher se você fica aqui ou parte para outra, que tem muitos produtos bacana. E eu não vou nem entrar em detalhe. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Coloque o Senhor como centro da tua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus: haverá coisas novas na tua vida. Haverá coisas novas na tua vida. Aprenda a amar a Deus mais do que você ama a você mesmo. Eu posso dar um conselho para você, mulher. Ame mais a Deus do que você ama os seus filhos. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Peça para Ele te ajudar. Espírito Santo, me ajude. O texto diz assim: Ele nos lavou e nos fez nascer de novo. Ele nos lavou e nos fez nascer de novo. Novo nascimento, nova mentalidade, novo comportamento, novo caminhar, novas decisões, novo sentido para a vida, um novo olhar, um novo falar, um novo pensar, tudo novo para a glória de Deus. As minhas prioridades hoje são outras, irmão. A minha prioridade era o campo de futebol. Todo dia eu fui liberto daquela idolatria. Eu moro num lugar que lá do outro lado fizeram um campo. Meu Deus da glória. Meu Deus, o dia inteiro. E são as mesmas vozes. Eu falo, a esposa dele está em casa lá. Não vou nem falar. Está lá, esperando o jogador de futebol que não chega. Não tenho nada contra se divertir, mas todo final de semana e todo dia, toda hora, você começa a colocar Deus como prioridade para a sua vida. A Bíblia diz: foi pago um preço muito caro pela minha vida e pela tua vida. Não queira acrescentar dias à sua vida, mas acrescente vida aos seus dias. E eu termino dizendo: que Deus, o Senhor, te abençoe. Que você possa amar a Deus de todo o teu coração. Responda para você mesmo: você ama a Deus de verdade? Você ama a Deus? Você faria por Deus o que você faz pelo teu filho, pela tua filha? Eu ouvi agora há pouco a nossa irmã Janine, que deu um belo de um testemunho, que disse que orou, ficou orando o tempo todo, fez certinho. Esse amor que eu tenho pela minha filha, que se ela precisar de mim a madrugada inteira, eu fico acordado por ela. Pela causa do reino, eu estou disposto a ir além, mesmo cansado. Fique de pé, por favor. Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. E que nós venhamos sair daqui hoje com uma nova consciência. Buscar ao Senhor por quem Ele é, e não pelo aquilo que Ele faz na nossa vida apenas. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Deus abençoe. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos orar, igreja. Põe a mão no seu coração. Feche os seus